Olá, amigos. Ontem eu não pude fazer a live do nosso estudo porque eu fiz uma cirurgia. Aí eu pensei em fazer esse vídeo rápido só para a gente tomar pé do que seriam os próximos estudos, né? Aí eu tô lembrando que o livro é esse aqui, tá? Psicologia e Pedagogia. Eu acho importante a gente ler um texto do Piaget, né? E mais próximo da nossa área da educação, porque vai atingir psicólogos, pedagogos e todas as áreas afins de estudos piagetianos. Então, eu queria dar assim, uma geral desse livro. Primeiro que nós não vamos ler esse livro inteiro, tá? Eu vou tomar alguns textos que possam ser importantes para vocês terem uma ideia do que o livro trata e que texto nós vamos estudar. O primeiro texto que nós vamos estudar é o capítulo 1, que chama-se A Evolução da Pedagogia. Esse nós vamos discutir na próxima live. Espero que vocês leiam e tenham questões e dúvidas para a gente discutir. O segundo capítulo trata dos progressos da psicologia da criança. Como nós estudamos o livro da Ruth Brad, eu acho que não precisamos estudar esse capítulo. Então, esse capítulo nós não vamos estudar na live. O terceiro capítulo fala sobre a evolução de ramos do ensino. É bem interessante, mas nós não vamos estudar nesse momento. Mas quem for professor de matemática, principalmente de matemática e ciência, ele trata mais das ciências exatas, e como eu teria que acrescentar outros textos para mostrar que houve uma evolução grande no ensino da ciência, da geografia, da história e da língua portuguesa, né? Por exemplo, a língua portuguesa tem todo o trabalho do Lauro de Oliveira Lima na Escola Secundária Moderna. Então, nós teríamos assim só esse capítulo, ele trataria mais do ensino da matemática e da ciência. Fala sobre os métodos experimentais na ciência, né? E fala um pouco sobre os materiais de matemática que foram criados naquela época, né? Fala sobre o Cousinet, por que o Cousinet é ruim, né? Porque atribui uma questão lógica às cores, né? Você vê, por exemplo, a escala marrom da Montessori é toda marrom. Então, ela só trabalha o numérico. Já o Cousinet, ele achou que associando a cores, ele ensinaria. Mas acontece que a lógica do pensamento, quando se trata de cor, é figurativo. Então, por exemplo, eu sei que na escola nós usamos lá, o pessoal usa o Cousinet como numéricos, né? Como é que eu faço uma barra amarela, que são 2, com quantos 1, porque senão ele perde, e ele só serve o material Cousinet na pré-escola, na educação infantil. Bom, esse capítulo nós não vamos estudar. Quem quiser, se for de matemática ou de ciências, dê uma olhada, porque vale a pena. Nessas duas áreas realmente vale a pena. Já nas demais áreas nós temos que fazer outras lives, outro estudo. Bom, no capítulo 4, ele fala sobre a evolução dos métodos de ensino. Esse sim, nós vamos estudar. Então, anote aí que nós vamos estudar o primeiro capítulo, depois vamos estudar o capítulo 4, que é sobre a evolução dos métodos, que eu acho muito importante você ter uma ideia do que são os métodos empíricos, né? O que é a aula expositiva, essas coisas que a gente precisa discutir na educação. O capítulo 5 nós não vamos estudar. Ele vai falar sobre as questões de transformação, né, da educação, mas é uma coisa macro-sociológica. Então, só quem se interessar por políticas públicas teria interesse em ler agora esse capítulo, né? O capítulo 6, a mesma coisa, ele vai formar sobre as reformas, né? Na época, houve assim, um boom de congressos de educação, criação do Bureau Internacional de Educação. Olha, o INEP no Brasil, né, que virou essa tristeza de fazedor de prova de Enem, nasceu com Anísio Teixeira como um instituto de pesquisas pedagógicas. Então, veja, né, que tristeza que a educação de todas aquelas era um congresso para todo lado, palestras, grupos. Então, esse capítulo trata dessa evolução, mas nós não vamos estudar nas nossas lives, tá? Eu estou só indicando o que é que consta, porque pode ser que alguém
queira complementar leituras nesse texto aí. No capítulo 7, fala sobre colaboração internacional. Quando começou a haver essas trocas, né? Tão difíceis na época, que nós não tínhamos YouTubes nem nada dessas coisas, e a gente fazia, era SBPC, um encontro bienal de desenvolvimento de progresso da ciência, né? Tinha os estudos piagetianos, que conglomeravam assim, vários estudantes, né, de Piaget em vários lugares do mundo, né? Você vê, tinha o Papert, que criou aquelas tartaruguinhas da programação de computador para criança, que era do MIT, tinha o Morgenstern, que era especializado em crianças com deficiência, apareceram milhares, né? Em Portugal, na França, muitos estudiosos, né? Esse capítulo também não vamos estudar. Aí vamos agora ao capítulo 8. O capítulo 8 é sobre formação de professores, tá? Esse eu acho que seria interessante, né, para quem está em gestão de escola, dar uma olhada nesse capítulo. Esse ainda não sei se vale a pena. Vocês opinariam aí se vocês querem que a gente estude esse capítulo ou não. Por mim, eu deixaria ele para um segundo momento, mas podemos estudar. E aí vem a segunda parte do livro. Essa segunda parte do livro é menorzinha e nós vamos estudar as duas partes. Os novos métodos, e aí por isso que eu tirei esse de capacitação, que é o capítulo 8, porque nos novos métodos nós vamos discutir isso de novo. Então, para que estudar 2 capítulos dizendo a mesma coisa? Então, na segunda fase, são os 2, que são os novos métodos da educação e os princípios da educação e o desenvolvimento, os dados psicológicos. Aí é legal que ele diz que alguns princípios da educação e como que os dados psicológicos podem nos auxiliar na formação dos professores. Então, são esses capítulos. Anotem aí, quando forem ouvindo essa mensagem, o que a gente vai estudar, o que não, porque aí vocês tiram cópia só dessas partes que vocês precisam. E quem se interessar por algum outro tema, eu já disse do que consta em cada capítulo, tá? O livro é esse aqui, né? E não esqueçam, e vamos tentar ver esse aqui, tudo que eu já estudei, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.